meu nome é Inês Rocha. Tenho 26 anos, nasci e cresci em uma rua simples de Paraty, uma cidadezinha cheia de turistas e poesia, mas onde a vida de quem mora de verdade não tem muito encanto. Meu pai era padeiro, minha mãe costureira. Eu vendia pão desde os 8 anos, e com o tempo, passei a ajudar minha mãe com ajustes em vestidos para as madames do centro histórico. Nunca me achei especial. Nunca me disseram que eu era. Até o dia em que ele entrou na minha vida. Martim Faria. Só de falar o nome, ainda sinto um arrepio subir pela espinha. Ele não era de Paraty. Era do Rio de Janeiro, dono de uma rede de empresas de tecnologia e investimentos. Rico, poderoso, reservado. Parecia que carregava o mundo nas costas, mas ninguém ousava perguntar por quê. Estava na cidade para um evento cultural, uma daquelas noites de gala em que só ricos e jornalistas entram. Eu estava lá por acaso. Costurei o vestido da apresentadora principal, e ela me puxou para entrar como acompanhante, já que sua amiga cancelou em cima da hora. Eu fui, sem acreditar que aquele convite fosse sério. E foi lá que tudo começou. Martim não era como os outros homens que me olhavam de lado ou de cima. Ele me viu. Não como uma ajudante de costura, mas como algo mais. Nos vimos mais 2 vezes naquela semana. Na terceira, ele me convidou para jantar. No mês seguinte, mandou buscar meus pais com motorista particular, sentou com eles na varanda da padaria e pediu minha mão. Em 6 meses, eu estava de mudança para o Rio. Em 1 ano, estávamos casados. O casamento foi elegante, reservado e muito comentado. Naquela manhã, antes de colocar o vestido de noiva, ouvi a irmã dele, Carolina, sussurrar para uma das madrinhas. Ela não tem berço. Isso vai ser um desastre silencioso. Eu engoli aquilo como engoli muitas coisas desde então. Com sorriso e silêncio. Não por fraqueza, mas porque ainda não era a minha hora de falar. Morar com Martim era como viver num palácio suspenso. Nosso apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas tinha janelas que pegavam o Cristo Redentor de frente. A sala parecia saída de um filme. E eu? Eu me sentia uma figurante tentando decorar falas num roteiro que não escrevi. Ele me amava. Eu sei. Nos momentos a sós, ele era doce, protetor, atento. Mas fora dali, ele era outro. Reservado, calculista, quase frio. O tipo de homem que impunha respeito com um único olhar. Nunca me apresentava como minha esposa, só dizia essa é Inês. A maioria entendia. Mas algumas, torciam os lábios. Como Leonor Braga. Apresentadora de TV, ex-affaire de Martim, não confirmada, mas sabida. A conheci no primeiro evento social que fui com ele, em um jantar beneficente em Ipanema. Ela me olhou dos pés à cabeça como se eu tivesse entrado com lama na festa. Ah, você é a Inês, disse ela, com uma voz aveludada, mas que cortava como faca. Sou sim. Muito prazer. Ela não respondeu. Apenas virou-se para Martim e disse. Parece que você agora coleciona peças raras. Bonita escolha, excêntrica. Eu quis desaparecer. Naquela noite, deitada ao lado de Martim, em silêncio, eu me perguntei se era forte o suficiente para aquele mundo. Não pelas roupas ou pela forma como comiam com 3 garfos diferentes, mas pelas palavras escondidas nos olhares. Na semana seguinte, fotos do casamento que nem sabíamos que tinham sido tiradas apareceram em sites de fofoca. Os títulos não deixavam dúvidas. Quem é a misteriosa esposa de Martim Faria? De vendedora de pão a nova rainha da elite? No mercado, ouvi uma senhora comentar com a filha.
isso aí não dura 6 meses. Eles gostam de brincar com bonecas diferentes, depois trocam. Eu segui fingindo que não era comigo. Mas era. Certo dia, sentada no ateliê da minha mãe, que agora funcionava em um quartinho que Martim reformou para ela, Mafê, minha irmã mais nova, me disse uma coisa que nunca esqueci. Você tá se apagando, Inês. Tá virando uma sombra com salto alto. Eu ri. Mas à noite, no espelho, chorei. Martim me amava. Eu sabia. Mas será que isso bastava? A noite que mudou tudo começou simples, um jantar na casa da família de Martim, com poucos convidados. Eu coloquei meu vestido lilás favorito, simples, mas elegante. Na mesa, todos conversavam, e eu tentava sorrir no tempo certo. Foi quando o primo dele, Vinícius, comentou alto. Inês, você sabia que a família Faria tem sangue europeu direto? Imagino que na sua família, bom, deve ter história de força, né? Padeiros sempre foram guerreiros. Alguns riram. Eu sorri, tentando não reagir. Mas olhei para Martim. Ele abaixou os olhos. Silêncio. De novo. Naquele momento, entendi que ele estava tentando me proteger do mundo, mas às vezes, quem cala também fere. E ali, no silêncio da sua omissão, nasceu algo em mim. Algo que não morreria fácil. Depois daquele jantar, voltei para casa em silêncio. Martim dirigia como sempre, com a mão firme no volante e os olhos presos na estrada. Por dentro, eu estava um vendaval. Por fora, mantinha a postura. Se tem uma coisa que aprendi nesse novo mundo, é que chorar na frente dos outros é como mostrar ferida em piscina de tubarões. Quando chegamos ao apartamento, tirei os sapatos devagar e fui direto para a varanda. As luzes da lagoa refletiam no espelho d'água, lindas como sempre. Mas naquela noite, não me encantavam. Eu só sentia vazio. Martim se aproximou em silêncio. Ficou alguns segundos parado atrás de mim e disse. Eu vi o que o Vinícius falou. Foi idiota. Vou falar com ele. Eu virei lentamente, tentando manter a voz calma. Você devia ter falado lá, Martim. Não é a primeira vez que eles me humilham. E você, sempre cala. Ele suspirou. Olhou pro chão, depois para mim. Eu só não quero dar escândalo. Esse tipo de coisa, a gente resolve com o tempo. Não com briga. Mas eu sou sua esposa, respondi, sentindo a garganta apertar. Se eu sou motivo de vergonha, então me diga agora. Martim me puxou suavemente pela mão. Você nunca foi, nem vai ser motivo de vergonha. Eu só, não sei reagir como você espera. Ficamos ali, abraçados. Mas meu peito seguia inquieto. Porque amor sem atitude, às vezes, pesa como ausência. As semanas seguintes foram um teste de resistência. O convite para os eventos sociais aumentava, e com eles, os olhares. As mulheres me analisavam como se eu tivesse caído do céu sem pedigree. Os homens, alguns, olhavam com curiosidade e um pouco de desdém. Em um coquetel na Gávea, organizado por uma fundação ambiental, me deparei de novo com Leonor Braga. Ela estava deslumbrante como sempre, rodeada de câmeras e elogios. Quando me viu, abriu um sorriso doce demais para ser sincero. Inês, querida. Fiquei sabendo que agora está envolvida com projetos sociais. Que mudança rápida, hein? De pãozinho na padaria para eventos filantrópicos da elite. Parabéns pela ascensão meteórica. Cada um faz o que pode com as oportunidades que recebe, respondi, sorrindo sem mostrar os dentes. Ela deu uma risada leve.
Espero que saiba nadar, meu bem. Porque esse mar aqui não perdoa quem entra sem boia. Afastei-me antes que o veneno escorresse mais. Martim percebeu que algo estava errado, mas, como sempre, não perguntou. E, como sempre, eu engoli em seco. Numa manhã de sábado, ao abrir o celular, dei de cara com uma notificação estranha. Um blog de fofoca, daqueles que vivem de insinuações, publicou uma matéria com o título: A padaria virou palácio, quem é Inês Rocha, a esposa silenciosa de Martim Faria? A matéria trazia fotos minhas no mercado, na entrada do prédio, até uma da minha infância, nem sei como conseguiram. O texto insinuava que meu casamento era estratégico, que eu tinha sorte demais para não levantar suspeitas. Do balcão ao trono. Seria amor ou ambição? Diziam. Minha mão tremia ao segurar o celular. Mostrei a Martim. Ele leu, franziu a testa e disse apenas: Isso vai sumir em 2 dias. Quanto mais a gente responde, mais alimenta o fogo. Mas isso não é sobre você, é sobre mim, rebati. Estão me pintando como oportunista. Como se eu fosse um golpe. Ele me olhou fundo. Você quer que eu publique uma nota? Que processe o blog? Faço, se quiser. Eu quero que você se posicione. Quero que diga quem eu sou. Não só para eles. Para mim também. Ele respirou fundo, como se aquilo fosse pedir demais. E eu senti, mais uma vez, que estava sozinha num palco cheio de gente. Naquela mesma semana, recebi uma ligação de minha irmã. Você viu o que estão postando no TikTok? Tem montagem tua com áudio de novela. Estão te chamando de a golpista da Lagoa. Abri os vídeos. Estavam por toda parte. Pessoas rindo da minha história. Algumas até usavam a hashtag golpe do pão. E ali, naquele turbilhão, uma única mensagem me fez parar. Não se deixe calar por quem nunca te escutou. Sua voz é sua história. Era de uma desconhecida. Mas tocou mais fundo do que todas as palavras de Martim naquele mês. Na noite seguinte, fui convidada para falar num encontro pequeno de mulheres empreendedoras no bairro da Glória. Quase desisti. Mas fui. Falei sobre minha infância, a padaria, o vestido da apresentadora, o acaso que virou destino. Contei sem floreios. Sem tentar parecer perfeita. E quando terminei, aplaudiram. Não por eu ser a esposa de alguém importante. Mas por ser eu. Quando voltei para casa, encontrei Martim me esperando na sala. Ele estava com o rosto cansado. Vi um vídeo seu. No encontro das mulheres. Você falou bem. Obrigada. Silêncio. Mas por que você não me contou? Perguntou ele. Porque às vezes eu só queria que você me enxergasse sem que eu gritasse por isso. Martim não respondeu. E ali, naquele silêncio, entendi que alguma coisa dentro de mim havia mudado. Eu não queria mais apenas pertencer ao mundo dele. Queria conquistar o meu próprio. Aquela noite em que voltei do evento na Glória marcou algo em mim. Antes, eu andava tentando me encaixar num papel que não escrevi. Agora, algo mudava, lentamente, como água escorrendo por frestas. Mas era real. Pela primeira vez, eu quis ser ouvida não como a esposa de Martim Faria, mas como Inês Rocha, a filha do padeiro e da costureira que nunca se encolheu diante do forno quente da vida. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz meu café, sentei na varanda e escrevi um pequeno texto. Publiquei nas redes com uma foto minha da infância, de avental e farinha no rosto. Sou filha de gente que trabalha com as mãos.
cresci ouvindo o barulho do forno e o som da tesoura cortando o pano. Meu lugar no mundo não foi dado, foi construído com esforço, silêncio e coragem. Podem rir. Podem sussurrar. Eu sigo. Porque aprendi a não temer o barulho dos outros quando conheço o som da minha própria verdade. Não imaginei que o texto fosse viralizar. No mesmo dia, recebi centenas de mensagens. Mulheres dizendo que se viam em mim. Outras compartilhando suas próprias histórias de preconceito, julgamentos, silêncios. Até influenciadoras que eu nunca imaginei citaram meu nome. A hashtag Filha do Forno virou um símbolo inesperado de força. Martim chegou do trabalho já sabendo. Você está em todos os lugares. Seu texto mexeu com muita gente. Foi sincero. E só isso. Mas você não me avisou, disse ele, com um tom que eu não entendi. E você me avisa quando toma decisões importantes? Ele não respondeu. Em vez disso, se aproximou, segurou minha mão e disse: Você está virando mais que a esposa do Martim Faria. E eu não sei se estou pronto para isso. Eu também não estava pronta para te ver calado quando me humilharam. Mas lidei com isso, respondi. Foi a primeira vez que o vi recuar. Por alguns segundos, ele pareceu menor. Não pela altura, mas pela dúvida. E ali eu soube, Martim me amava, mas não sabia o que fazer com uma mulher que não precisava ser salva. Nos dias seguintes, fui convidada para uma entrevista em um canal online de jornalismo independente. Era um bate-papo simples, feito por uma jovem repórter que acompanhava minha trajetória desde os rumores do casamento. A entrevista correu bem. Falei de forma natural, sincera, sem esconder as dores e nem me vitimizar. Ao final, ela me perguntou: Você acha que incomoda por ter mudado de mundo tão rápido? Não foi rápido. Foi dolorido. Só parece fácil para quem só vê a ponta do iceberg. Mas o frio que tem por baixo, só quem mergulhou sabe. No dia seguinte, a entrevista estava entre os vídeos mais vistos. E junto com a exposição, vieram também os convites, para eventos, campanhas, até propostas de marcas que queriam que eu fosse o novo rosto da força feminina brasileira. Recusei a maioria. Eu não queria virar personagem. Eu só queria ser eu. Foi então que recebi um convite inesperado. Carolina, a irmã de Martim, me chamou para almoçar. A mesma Carolina que sussurrou no meu casamento que aquilo seria um desastre. Fiquei surpresa, mas aceitei. O restaurante era sofisticado, daqueles com nomes impronunciáveis no cardápio. Carolina chegou pontual, elegante como sempre, e com um sorriso que me fez pensar: armadilha ou paz? Inês, antes de mais nada, quero dizer que te subestimei. E peço desculpas por isso. Fiquei muda. Achei que você era só mais uma garota com sorte. Mas vejo agora que você tem mais força do que muitos aqui dentro. Inclusive meu irmão. Ele está bem? Perguntei, sem esconder a preocupação. Está, pensativo. Acho que está começando a entender que não dá para te manter numa caixa. E isso assusta homens como ele. Eu não quero assustar ninguém. Só quero existir de forma digna. Ela sorriu, genuinamente dessa vez. E está fazendo isso muito bem. Na saída, ela me deu um abraço rápido. Era estranho, mas parecia sincero. Naquela noite, Martim me esperava com um envelope nas mãos. Sentado, tenso, como se algo muito sério estivesse prestes a acontecer. O que é isso? Perguntei. Um contrato. Quero abrir um instituto com seu nome. Para mulheres empreendedoras, do interior ou de periferias.
você vai liderar. Sem fachada. Vai ser sua causa, sua direção. Você quer me dar isso como presente? Não. Quero reconhecer o que você está fazendo. É o mínimo que posso fazer. Segurei o envelope, mas não abri. Martim, você não precisa me dar um instituto. Só precisa estar ao meu lado de verdade. Não atrás. Nem à frente. Ele assentiu. Pela primeira vez, sem tentar argumentar. Na semana seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Recebi uma intimação judicial. Leonor Braga havia me processado por difamação indireta. Segundo seus advogados, minhas falas sobre preconceito e comentários de uma apresentadora famosa estavam afetando sua imagem pública. Fiquei em choque. Meu nome estava em toda parte. Sites, jornais, redes. E Martim? Ele via tudo. Mas não dizia uma palavra. Até o dia da audiência. Na sala do tribunal, o juiz perguntou se eu queria dizer algo. Eu levantei, respirei fundo e falei com calma. Nunca citei nomes. Só contei minha história. Se alguém se doeu, talvez devesse refletir sobre o motivo. Leonor, do outro lado, me lançou um olhar venenoso. O juiz se preparava para encerrar a sessão, quando algo inesperado aconteceu. Martim se levantou. Com voz firme, clara, como um trovão em dia de céu limpo, ele disse: Meritíssimo, com licença. Gostaria de registrar, diante de todos, que essa mulher é minha esposa. E que, se existe alguém tentando difamar, são os que não aceitam que ela brilhe por conta própria. A sala ficou em silêncio. E, naquele momento, o mundo pareceu ouvir. A voz de Martim ecoou no tribunal com uma força que eu nunca tinha ouvido antes. Foi como se cada palavra dissesse: eu estou aqui agora, inteiro. Durante meses, anos até, ele havia se mantido discreto, calado, evitando conflitos. Mas naquele instante, ele gritou o que o coração já sabia. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. Leonor Braga virou o rosto, visivelmente incomodada. Seu advogado tentou intervir, mas já era tarde. O momento tinha sido capturado, por câmeras, por celulares, por todos os olhos presentes. Martim não voltou a se sentar. Ficou de pé, ao meu lado. A tentativa de manchar a reputação da minha esposa é mais do que covarde. É reflexo do incômodo que ela causa por ser verdadeira num ambiente onde tantos usam máscaras. Eu não sabia o que fazer. Meu coração batia rápido, minhas mãos suavam. Mas, pela primeira vez, senti que não estava mais lutando sozinha. No dia seguinte, o vídeo do tribunal se espalhou como fogo em mato seco. Portais de notícia, perfis de celebridades, páginas de opinião, todos comentavam o momento em que o empresário Martim Faria defendeu publicamente a esposa. Ela é minha, virou manchete, meme, poesia e até trilha sonora de vídeos emocionais. Alguns criticaram o tom possessivo da frase, mas a maioria entendeu o que ele quis dizer. Era proteção. Era um posicionamento. E, mais que tudo, era tarde demais para me apagar. No sábado seguinte, fui convidada a participar de um painel sobre mulheres invisibilizadas. Sentei ao lado de líderes comunitárias, professoras, mães solo. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo. Não é fácil ser apontada como a que não pertence. Às vezes, a gente entra num lugar e sente que está incomodando só por existir. Mas, quando a gente entende que nossa história tem valor, mesmo que não seja perfeita, a gente muda tudo. Inclusive o olhar dos outros. Depois do evento, uma adolescente se aproximou. Tia Inês,
posso te dar um abraço? Claro que sim. Ela me abraçou forte e sussurrou. Eu também sou filha de padeiro. E agora eu sei que posso ser qualquer coisa. Em casa, Martim me esperava com 2 cafés na varanda. Você virou referência, disse ele, com um sorriso cansado. E você virou meme, brinquei, rindo pela primeira vez em dias. Eu mereci. Esperei demais para dizer o óbvio. Nos olhamos com uma ternura silenciosa. Já não havia mais medo. Nem barreiras. O instituto está pronto, continuou ele. Quer fazer a inauguração daqui a 2 meses? Quero. Mas com uma condição. Qual? Quero que as primeiras alunas sejam mulheres que nunca tiveram sequer acesso à internet. Quero que a gente vá buscá-las onde ninguém quer ir. Ele assentiu. Então vamos até onde for preciso. No meio daquele crescimento, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de minha mãe. A padaria do meu pai, no subúrbio, estava enfrentando dificuldades. O novo concorrente da esquina, uma rede enorme de panificação moderna, estava levando os clientes. Fui até lá no mesmo dia. E o que vi me partiu o coração: prateleiras quase vazias, cadeiras empilhadas, o cheiro do café já frio. Pai, por que não me contou? Porque você já tem preocupações demais. E essa é minha luta, não sua, respondeu ele, com o avental manchado de farinha. Mas eu sou parte disso. Tudo o que sou começou aqui. Ele me olhou com os olhos cheios de orgulho. E por isso, filha, eu não queria que você voltasse como salvadora. Só queria que seguisse em frente com dignidade. Naquele dia, lancei uma ideia. Pegamos a padaria e transformamos numa oficina comunitária, onde mães e filhas aprendiam a fazer pão, bolo, e também a vender online, cuidar do próprio dinheiro, e mais. O projeto cresceu. E meu nome deixou de ser só símbolo de resistência. Virou ponte. Foi então que a bomba caiu. Um áudio vazado da equipe de Leonor Braga se espalhou nas redes. Nele, um de seus assessores dizia, entre risos: essa tal de Inês é só uma modinha. A gente deixa ela falar, daqui a pouco some. Vai acabar como todas as outras que deram certo, esquecida. A resposta da Leonor? Risos também. Foi o suficiente. Desta vez, a revolta não partiu de mim. Vieram de todos os lados, jornalistas, artistas, gente anônima. A internet se mobilizou de um jeito que eu nunca tinha visto. A imagem dela, antes tão blindada, agora tremia. E eu fiquei em silêncio. Pela primeira vez, não senti a necessidade de revidar. Mas foi então que recebi outra ligação inesperada. Era o produtor de um programa de televisão nacional. Inês, gostaríamos de fazer uma série documental sobre sua trajetória. Desde a padaria até o instituto. E queremos que você seja apresentadora. Fiquei em choque. Apresentadora? Eu. Sim. Você inspira mais que muitos profissionais do ramo. E agora é sua vez de contar histórias, não apenas viver a sua. À noite, contei para Martim. Isso vai mudar tudo, ele disse. Sim. Vai mesmo. Mas só aceito se você vier comigo. Não como sombra, nem como holofote. Mas como meu parceiro. Ele segurou minha mão e sorriu. Eu sou seu desde antes de saber o que isso significava. Naquele momento, tive a certeza. Meu nome não era mais um sussurro. Era voz. Mas o que eu não sabia, é que o maior desafio ainda estava por vir. Aceitei o convite para apresentar a série documental.
Era algo completamente novo para mim, falar de frente para as câmeras, entrevistar pessoas, escutar histórias que pareciam reflexos da minha própria. As gravações começaram em Lisboa, mas logo nos levaram para pequenas vilas, favelas, escolas públicas, centros comunitários. Cada mulher que eu encontrava me ensinava algo, uma ex-costureira que virou microempresária, uma mãe de 4 filhos que agora dava aulas de empreendedorismo, uma jovem trans que lutava por espaço na universidade. Enquanto isso, o instituto crescia. Recebíamos doações, parcerias, apoio de ONGs internacionais. E Martim, como sempre, estava ao meu lado, discreto, firme, como o porto ao qual sempre volto. Mas nem tudo era calmaria. Numa manhã de segunda, enquanto revia pautas para o episódio seguinte, recebi uma carta estranha. Era simples, dobrada em 4, sem remetente. Dentro, uma única frase. Nem tudo que brilha é ouro, Inês. Ele esconde mais do que você imagina. Franzi a testa, mas deixei de lado. A essa altura, comentários maldosos eram parte do meu dia a dia. A carta foi direto pro lixo. Mas não o que veio depois. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Martim no escritório, olhando fixamente para a tela do computador. Quando me viu, minimizou. Estava só fechando umas planilhas antigas, disse, fechando o notebook com um clique seco. Algo na postura dele me incomodou. Martim sempre foi transparente comigo. Mas agora, havia uma nuvem. Um silêncio que não era dele. Está tudo bem? Claro. Só cansado. Naquela noite, ele virou pro lado e dormiu rápido. Ou fingiu. 2 dias depois, encontrei Clara, minha ex-coordenadora do instituto, em um café perto da produtora. Ela me chamou com um olhar aflito. Preciso te mostrar algo. Abriu o celular e passou fotos de um contrato. Ao lado do nome de Martim, estava o nome de uma empresa fantasma, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. Isso apareceu em uma auditoria da ONG que nos apoia. Parece que parte dos fundos do instituto foram parar lá. E o contrato tem a assinatura dele. O chão pareceu sair dos meus pés. Você está dizendo que ele desviou dinheiro? Eu não sei, Inês. Mas precisamos investigar. Silêncio agora pode acabar com tudo. Voltei para casa com o estômago virado. Passei a noite acordada, revendo cada conversa, cada expressão, cada está tudo bem dito por Martim nas últimas semanas. Na manhã seguinte, decidi confrontá-lo. Martim, o que é a LX Consultoria Marítima? Ele congelou. Não esperava que eu soubesse. Inês, não é o que você está pensando. Então me diga o que é. Ele se sentou devagar, como quem perde forças. Quando começamos o instituto, achei que conseguiria mantê-lo só com o meu dinheiro. Mas as contas cresceram. E para garantir doações maiores, precisei maquiar alguns dados. Nada ilegal, só aparência. E essa empresa servia para isso. Mas nunca peguei um centavo para mim. Juro. Meu coração se partiu em 2. Martim, você me envolveu nisso. Usou meu nome. Meu rosto. Você sabe o que isso significa? Ele se levantou, desesperado. Eu fiz tudo por você. Por nós. Eu vi o que você podia ser, e quis dar ferramentas para isso acontecer. E mentiu. Como todos os outros. A dor em seus olhos era real. Mas também era real o abismo que agora nos separava. No dia seguinte, dei uma coletiva. Assumi publicamente a investigação interna no Instituto. Afirmei que,
se confirmadas as irregularidades, os responsáveis seriam responsabilizados, inclusive meu marido. As redes explodiram. Metade me defendia, a outra metade duvidava. As perguntas vinham de todos os lados. Ela sabia, foi cúmplice, só agora percebeu? E no meio do caos, uma revelação inesperada. Clara me chamou em sua sala, tremendo. Inês, você precisa ver isso. Era um áudio, enviado anonimamente. A voz era de Leonor Braga. Se ela pensa que pode limpar a imagem só porque jogou o marido na fogueira, está enganada. A guerra começou. E dessa vez, vou terminar o que comecei. O áudio foi vazado na imprensa antes que conseguíssemos qualquer medida legal. Leonor, pressionada, disse que foi uma brincadeira fora de contexto. Mas agora tudo mudava. Ela não queria só meu silêncio. Queria minha destruição. Martim saiu de casa naquele mesmo dia. Disse que queria não atrapalhar mais. Ainda te amo, Inês. Mas você precisa ser maior do que eu. Do que isso? Eu não respondi. Só deixei que ele fosse. E à noite, ao olhar pro espelho, entendi que nunca mais seria a mesma. Agora, a luta era maior. Mais suja. Mais perigosa. Mas eu já tinha aprendido. Quem sobrevive ao fogo, não teme a fumaça. Semanas depois, no dia da estreia da série documental, recebi uma última carta. Sem remetente, como aquela outra. Dentro, um recorte de jornal antigo, já amarelado. Filha desaparecida de ativista político morto durante ditadura nunca foi encontrada. Supõe-se que tenha sido entregue à família rica ainda bebê. E uma única frase, escrita à mão. Está na hora de descobrir quem você realmente é, Inês. Meus dedos tremeram. Porque aquela ativista era minha mãe biológica. E isso mudava tudo. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.